Defende ressocialização pra marginal e vem falar que defende mulher? Hipócrita! Mentiroso! Defendem saidinha. Defendem ressocialização. Defendem ressocialização do cara que enfiou espeto de churrasco no coração da mulher. Defende ressocialização. Defende saidinha. Defende tudo isso. Defende tudo isso. Defende direito de preso. Defende que traficante não pode ser morto pela polícia em operação. Defende tudo isso. O que você acha que tem que acontecer com alguém que mata uma mulher? No mínimo, cadeia pro resto da vida. No mínimo. Você seria a favor da pena de morte? Seria. Pronto, então eles são contra a pena de morte pra quem mata a mulher, nós somos a favor. Então aqui fica a diferença, nós defendemos a mulher. Ele falou que, por exemplo, existem dados que provam que pena de morte não vai reduzir a violência contra a mulher. Ele tem que mostrar um dado aqui pra mim, que prove logicamente que um assassino de mulher que morreu vai voltar pra matar a mulher, porque até onde eu sei, isso é impossível. Mas o que saiu da saidinha volta. Então, por motivos óbvios, se você matasse os assassinos de mulheres, você protegeria as mulheres e evitaria novos homicídios. Só que eles são contra. Prisão perpétua não quer pena de morte, é duro demais, né? Com bebê não importa, com bebê vocês defendem aborto. Mas pena de morte pra bandido é duro demais. Então beleza, defenda a prisão perpétua. Nem isso vocês defendem. Defende ressocialização pra marginal e vem falar que defende mulher. Hipócrita! Mentiroso! Vemos aqui uma pessoa que quer se identificar como mulher. Mas, eu sou uma mulher, seu babaca. Mas ao mesmo tempo ela não sabe definir o que é mulher. Esse é um corte de um debate do Redcast sobre conservadores versus LGBTQIA+. O link do podcast completo vai estar aqui na descrição. Feminicídio é uma armadilha semântica. Nenhuma mulher morre por ser mulher. A mulher morre... A mulher morre porque o namorado não aceitou o fim do namoro. Não porque ela é mulher. A mulher morre por quê? A mulher morre por quê? Porque o cara descobriu uma traição, sei lá. Não é porque ela é mulher. A mulher morre por quê? Porque o cara era um maluco, armado e exercendo força superior a uma mulher que não conseguiu se armar pra se defender de volta. E não porque ela é uma mulher. A mulher morre porque um cara foi roubar o celular dela no meio da rua e deu um tiro nela porque ela não quis dar o celular. Não porque ela é mulher. Existe homicídio e deve sim existir um agravante quando um homem se vale da sua força física superior, porque homens são diferentes de mulheres e são mais fortes, e quando esse homem se vale dessa superioridade biológica pra matar uma mulher, deve haver um agravante no homicídio. Porém, feminicídio não existe, porque a motivação de um crime nunca é o gênero da vítima, e sim uma circunstância externa. Simples assim. Agora, o que é uma mulher? O que eles fazem aqui é definição tautológica, definição circular. A mulher é quem se identifica como mulher. Falou e não definiu nada. A mulher é a fêmea adulta da espécie humana. Só pra deixar claro aqui a diferença entre as nossas posições, o que você acha que tem que acontecer com alguém que mata uma mulher? No mínimo, cadeia pro resto da vida. No mínimo. Você seria a favor da pena de morte? Seria. Pronto, então eles são contra a pena de morte pra quem mata a mulher, nós somos a favor. Então aqui fica a diferença, nós defendemos a mulher. Agora eles Marina, Cristiane, Priscila. Bom, eu quero que o cara que matou ela vítimas de feminicídio. Eu quero que o cara que matou ela se foda. Deixa eles terminarem aqui. Vai. E a deputada de vocês votou contra o aumento da pena dele. De vocês, Érica Hilton votou contra o aumento da pena dos caras que mataram todas essas mulheres. E eu quero que eles se fodam. Bom, vemos aqui uma pessoa que quer se identificar como mulher. Mas, eu sou uma mulher, seu babaca. Mas ao mesmo tempo ela não sabe definir o que é mulher. Então ela não sabe definir aquilo que ela se identifica. Eu defino mulher aqui, assim como a Duda já definiu. É uma fêmea adulta da espécie humana. Burro. Então, você não definiu e eu sou burro? Você não definiu? Você não definiu mulher. Eu defini mulher objetivamente, você não. Você diz que você se identifica com mulher e então, você não sabe definir aqui, com o que você se identifica. A ideologia de gênero, ela tem uma contradição intrínseca, que é a seguinte. Ela afirma duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. A ideologia de gênero, ela vai afirmar que transexuais nascem transexuais. E ao mesmo tempo, ela vai afirmar que um transexual é uma construção social. Como que você, homem e mulher, é uma construção social? Como que você pode afirmar que ao mesmo tempo uma pessoa nasce trans e ao mesmo tempo homem e mulher é uma construção? As duas coisas são mutuamente contraditórias. Só que eles ignoram essas contradições. Quando você pede uma definição objetiva, eles são incapazes de definir e relativizam, na verdade, o que é a mulher. Quando a gente fala que tem que ter leis que protejam a mulher, por que a gente tá falando isso? Quando a gente, eu sou a favor de ter lei que proteja a mulher. Quando a gente, eu só não sou a favor de distorcer os termos, como vocês fazem. Agora, fica quieto e escuta. Fica quieto e escuta. Contra a lei do Fica quieto e escuta. Fica quieto e escuta. Contra a lei do feminicídio, o aumento de pena, fica quieto e escuta. feminicídio, a tipificação de... Fica quieto e escuta. Você é contra o feminicídio. Fica quieto e escuta. Eu estou falando com pessoas do sexo masculino, então eu não tô sendo machista. Porque machista é machista. Pronto, eu tô falando com pessoas do sexo masculino. Então, eu estou sendo machista. Da violência machista da qual vocês... Bom, legitimam. Eu sou a favor, exatamente, de você evitar violências contra a mulher. Por quê? Porque homens biológicos, em regra, têm vantagem física em relação às mulheres. Por isso que sou contra trans competirem com mulheres no esporte. Simples. Eu defendo. Eles defendem que trans, um homem biológico, dê porrada em mulher biológica. Essa é a galera aqui. Vocês são contra trans no esporte? Contra competindo com mulheres? Mais trans no esporte. Competindo com mulher? Queremos mais trans no esporte. Então beleza, então você é a favor de um homem biológico bater em mulher. Mulheres trans são homens biológicos. Mulher trans é homem biológico. Homem biológico é burro. É um termo burro. Vocês são burros. Mulheres trans são homens. Então me defina o que é mulher. Agora vamos pro outro aqui. Você então, palestino. Ô frangos pelo KFC. Frangos pelo KFC, vamos lá. Frangos pelo KFC. Ô baratas pelo inseticida, vamos lá. Piada com genocídio. Baratas pelo inseticida. Piada com Responda pra mim, o genocídio. que é mulher?
É isso que Vai, você vai sua fazer? Sua chance de provar que não é um combo. É isso. O que é mulher? isso. Olha só, eu posso O falar que é mulher, agora no mano? momento ou eles não Então só defina. O que é mulher? Simples. Não é difícil, Posso cara. falar agora? Garanto pra É você que um não é difícil. momento O que é mulher? Pronto, pode Vamos ir. lá. Olha só. O que é mulher? De novo, nós vamos repetir dados que eu acho que é importante. A gente não vai concordar com a visão essencialista que a extrema-direita tem em relação às mulheres, porque essa visão essencialista tá a serviço de literalmente justificar esses dados que a gente já trouxe, ok? A gente tá falando que o nosso país, no ano de 2025, ele registrou 1.500 feminicídios. A gente tá falando que as mulheres recebem, em média, cerca de 20% a menos que os homens. A gente tá falando que as mulheres negras recebem 50% a menos que homens brancos, tendo o mesmo lugar de trabalho e tendo a mesma qualificação. A gente tá falando de uma desigualdade onde mulheres têm que trabalhar em 3 tipos de escala, que é o trabalho normal, né, que vai lá pra sua empresa, depois volta pra casa, cuida do marido, cuida dos filhos. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando de dados muito concretos. A gente tá falando que foram, em 2024, registrados mais de 22 mil notificações por violência contra pessoas LGBTs. É disso que nós estamos falando nesse momento. E vocês querem defender essa visão essencialista pra reduzir as mulheres a seu útero, mas pra esconder isso, porque explica. É o cromossomo que explica 1.500 feminicídios? É o cromossomo que explica a desigualdade? Não. É o cromossomo que explica... Não. Vocês parecem que é o cromossomo que Eu não explica disse isso. que a pessoa Espantalho. usa a pessoa usa Falácia azul do e a espantalho. pessoa usa Tanto não rosa? é o É o cromossomo que Tanto explica. não é o Deixa eu cromossomo, terminar. tanto não é o cromossomo que as mulheres não morrem porque são mulheres. Não, 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 deixa eu terminar meu tempo. mulheres. Pleno Não, século XXI, ó, Você gente. me deu tempo. Pleno século XXI, então dizendo aqui que não existe feminicídio. É. Depois de toda a machosfera, das pessoas treinando Machosfera? como Se não existe responder, diferença entre Fala macho e que nem fêmea, não gente, existe as pessoas machosfera. treinando no TikTok Fala como que nem responder gente. Macho, a ouvir um Não, não de uma mulher. Eles não acreditam As em macho e pessoas... fêmea. Aí agora Não é acredita em machosfera. machismo. Deixa eu É machismo, terminar. machosfera, mas não existe macho e fêmea. É o meu tempo. Pode ir. De novo, coloquei os dados e eu quero citar alguns mais pra vocês que estão me ouvindo, não pra eles, porque eles negam isso. Primeiro Eu não lugar, nego. Clara Maria Venâncio Rodrigues, Eu não de nego, 21 é anos, mentira. que foi atraída pra casa É de um mentira. conhecido e assassinada por estrangulamento Eu não em Belo nego. Horizonte. Brasília Costa, de 64 anos, que foi uma manicure assassinada pelo companheiro em Porto assassino Alegre morra. em agosto Que o de assassino fique preso o resto 2025. da vida. Após matá-la, o agressor esquartejou o corpo e espalhou partes pela cidade, colocando inclusive o torso em uma mala na rodoviária de Porto E Alegre. você defende- Tainara e você Souza defende Santos, ressocialização de pra esse cara. 31 anos, atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, por um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Nomes não porque ela é como mulher. Alane de Souza Pedrotti Matos e Laís Costa Pinheiro, que foram assassinadas pelo seu colega de trabalho, o João Antônio Miranda Telo Gonçalves, e pleno trabalho, no Cefete do Maracanã. Ou casos, como lá no Rio Grande do Sul, que eu tive que lidar, casos como uma mulher que foi assassinada na frente do seu filho pelo seu marido numa crise de ciúmes, que enfiou um espeto de churrasco no coração dela. Por causa de É ciúmes, não desses porque ela é casos mulher. que nós estamos falando, e é isso que define o feminicídio, do qual a Eduarda literalmente nega, assim como faz o Pavanato. E negam, sabe por quê? Não porque eles dizem, ai, sei lá, separa os homens das mulheres. A gente quer juntar os homens e as mulheres e pessoas não binárias pra lutar contra o patriarcado, que é parte do que explica isso. E eles ficam falando, ai, tem que aumentar a pena. A gente quer pena exemplar, mas ao mesmo tempo eles são aqueles que alimentam, que dão combustível pra todo tipo de conservadorismo, que depois alimenta os red pills, que vão fazer trend na internet, sabe fazendo o quê? Como responder uma mulher que te diz não. E sabe como é esse vídeo? É batendo nela. É agredindo. É isso que a gente tá falando, que a gente se contrapõe. Agora, chegar aqui e pegar com essa moral de calças arriadas, essa moral ridícula, e falar que defende as mulheres quando a gente citou só alguns casos, 1.500 em 2025. Só no Rio Grande do Sul, em 2026, 20 casos de mulheres assassinadas. E assassinadas por crime passional. Gente, assassinadas por serem mulheres Não. e assassinadas pelos seus maridos, pessoas que deveriam amá-las, pessoas que deveriam cuidá-las, mas que no primeiro momento, frente a cada um desses discursos de ódio, vão lá e assassinam elas. Assassinam elas, inclusive com uma mentalidade de que, meu Deus, e não é só as mulheres. Lembrei de mais um caso. O caso de uma mãe que viu seu filho ser assassinado pelo pai porque o pai achava que ela tinha traído ele. É esse tipo de caso que a gente Então tá falando. pronto, tá aí E a quando a motivação. gente luta Não contra é o porque ela é mulher. feminicídio, a gente tá se contrapondo contra isso, e vocês negam. E vocês negam e ao mesmo tempo que falam sobre, ai meu Deus, as mulheres biológicas, o útero. Sabe qual que é a verdade? Vocês usam esse tipo de argumento e ficam perguntando, o que é mulher, o que é mulher, o que é mulher? Pra não necessariamente ter que lutar contra essa situação. E você Porque o continua sem ter discurso que vocês usam mulher? é o que alimenta e dá Vocês defendem as combustível mulheres? pra esse tipo de ataque. Você defende as Vocês mulheres? deveriam ter vergonha de chegar Você aqui, defende as olhar mulheres? nessa câmera e falar em defesa Você das mulheres, defende as sendo que você é mulheres? parte do partido que até aqui Vocês que vem relativizam colocando que é mulher. ataques contra mulheres. A gente não relativiza 3, o que é mulher. 2, Vocês que negam 1, a acabou. biologia Acabou. e são parte de alimentar Pronto, vamos lá. isso. Acabou. Pode ir. Bom, primeiramente que eles falam que eu deveria ter vergonha de defender as mulheres aqui. Quem deve ter você não vergonha é quem defende. relativiza Você não o que é defende mulher. nada de Eu mulheres. defendo objetivamente Mas o que é mulher. Não. Ao mesmo tempo que ele fala assim, nossa, os cromossomos, eles não justificam isso aqui. Realmente, os cromossomos justificam o que é macho e fêmea. O que vai definir o que é uma mulher ou um homem é a produção dos gametas, femininos ou masculinos. Quem produz óvulo e quem produz espermatozoide. Isso vai definir. As mulheres,
Eu sou a favor do cara que violenta uma mulher, do cara que comete um crime de assassinato Não contra te uma mulher, vimos no ato que da ele Clara. seja Não te vimos preso, falar sobre que ele Brasília. fique o resto da vida Não na te cadeia, vimos falar sobre que ele Tainara, morra na cadeia, sobre que ele seja Alane de punido. Souza. Eles são contra a pena Não de te morte, vimos sobre nenhum eles desses são casos. contra a prisão perpétua. Sobre Esse esse cara caso aí, ó, você do não espeto, falou. que enfiou o espeto no coração da Sobre mulher, esse caso esse você aqui não falou. hipócrita que finge que defende as Defensor mulheres, da ele Maria é a favor da ressocialização. Ele era meu aluno. Ele é a O favor da aluno ressocialização. meu aluno. Bata Ele é a teu favor pau. da ressocialização desse cara, desse criminoso. Eu não sou. Eu quero que esse cara morra na cadeia. Ele é a favor da ressocialização do Hipócrita, assassino isso que você é. que enfiou o espeto, porque ele é hipócrita. Pode fazer Isso, é piadinha, hipócrita parece mesmo. uma criança. Então, eu defendo as mulheres de fato. Eu não fico no discurso furado. Aliás, pra você defender alguma coisa, você tem que saber definir ela. Eu defino o que é mulher. Eles não definem. Eles não definem. Vergonhosa. É tipo assim, é realmente Postura como se eu estivesse vergonhosa. debatendo com pombos. Ou pior, com parede, porque pombo ainda tem alguma O reação. que é mulher? Sabe o que é Esse é o único engraçado? pombo Sabe- que tem aqui. Responde, Que mulher? então define. O único Até pombo agora não que tem aqui. respondeu. Como é que você vai Até defender agora aqui? não respondeu. Como que É você, como vocês alguém não pode têm defender? vergonha na Definir o que diz que cara. defende. Vocês não têm vergonha na cara, eles não têm vergonha na cara. Não Eles dizem sabe feminicídio definir o não que diz existe. que defende. Eu quero que vocês olhem Defender pra essas agressor de mulheres, mulher, Não gente. sabe as famílias definir o que delas, diz que e defende. digam que feminicídio não existe. Não A sabe gente tá ao definir lado o que dessas diz que famílias lutando defende. contra os assassinatos. Bom, tá na A gente nossa ao vez, lado tá na dessas nossa famílias vez. lutando É, pela igual de Tá na nossa justiça vez. Pode ir. em relação a isso. Tá na nossa vez. Pode falar. Bom, Detalhe que são as mesmas pessoas do mesmo grupo político que toda vez que vem alguma votação sobre Ah, pelo amor saidinha, de Deus, que grupo defendem político? saidinha, Você não sabe nem o que você tá defendem debatendo. ressocialização, defendem Você não sabe o que você tá ressocialização do cara que enfiou espeto de churrasco no coração da mulher. Ressocialização? Defende ressocialização, sabe o defende que você tá saidinha, defende tudo Você não sabe isso, minha posição. defende tudo Eu isso, coloquei a posição defende claramente direito de aqui. preso, defende que traficante não pode ser morto pela polícia em operação, defende Vocês tudo defendem isso. assassinos. Eu defendo que traficante Traficante seja morra. morto pela Vocês polícia. Morre, defendem traficante. Porque é o traficante que raspa o cabelo da mulher. E os das entregadores balas que são jogados de ponte, vocês também não falam nada, né? É, não O sabe? aumento da violência Não policial. sabe, é O ridículo. entregador que foi jogado de uma ponte. Cadê o post Calma de aí, vocês? gente, calma Não, aí. eles não sabem, é pior Termina aí, ainda. Eduardo. Vai, pode ir. Bom, Pior Termina aí. ainda. A gente não faz parte do grupo, a gente não faz parte deixa- do grupo deixa- que defende deixa o criminoso. bobo da corte ali pra A falar. gente Bobo não da faz corte parte. é Bobo da você. corte. Situação do PL. Vamos lá, bobo da A corte. gente não faz parte do grupo que defende assassino. monte de A criminoso, gente um quer, monte a de gente quer a criminoso. cadeia pra essa galera. Bom. A gente quer o fim da saidinha. Bom, eles Mas falam, é feito. eles falam aqui que eles defendem as mulheres, mas eles não sabem definir o que é mulher. Eles são contra a pena de morte, penas severas para estupradores e assassinos de mulheres. Eles estão mais preocupados com a palavra que você usa para se referir aos homicídios de mulheres do que com a punição em si. A gente prefere não usar o termo feminicídio, a gente usa homicídio contra mulheres e defende agravantes. Vocês negam. Mas nós defendemos a prisão perpétua e a pena de morte. negam. Eles não. E o que adianta ele usar uma palavra Negam. bonitinha e que corresponde à ideologia deles, sendo que na prática eles não defendem penas mais Negar o duras? feminicídio Ele defende. corresponde à tua ideologia. O cara que enfiou o espeto no coração da Vergonha. esposa, ele defende ressocialização. Vergonha. Ou seja, Deveria ter. eles distorcem a realidade. Vergonha. E daí, por que eles distorcem a realidade? Porque eles falam que eles são contra o assédio, mas, por exemplo, de acordo com a Sunday Times, 90% dos assédios e abusos ocorridos em centros esportivos foram em banheiros unissex. E ao mesmo tempo eles defendem aqui meu Deus, que homens voltou. e mulheres usem os mesmos banheiros. Os banheiros unissex são de Então, casa. é isso aí. 70% dos Eles defendem assédios te e proteger. violência de gênero Eles são de dizem casa. defender as Tem mulheres, vários na mas igreja eles que defendem que defendem. homens espanquem mulheres no ringue. É isso que eles defendem. Meu Deus. Eles defendem isso. É o fetiche que você tem. Eles defendem que crianças, sejam inclusive crianças mulheres, sejam submetidas a terapias hormonais desde Vocês cedo. defenderam agressores. Isso que eles defendem. Que Eles estupraram defendem calma aí, transição na calma aí. infância. Então, assim, eles atacam 50 as segundos. mulheres das mais diversas formas, defendem, inclusive, sim. o aborto e o assassinato de mulheres no ventre, e vem aqui pousar no... Especialmente de mulheres negras. Exatamente, Especialmente de exatamente. mulheres Nossa, negras. A nós Eduarda defendemos as te mulheres, gente. defende. Nós defendemos Ah, as que mulheres. vergonha. A gente quer que as mulheres negras Peraí, abortem. A gente quer que elas abortem. A gente quer que elas não morram. Nós defendemos as A gente mulheres. quer que elas não morram. Nós defendemos as Você mulheres. defende que saia do útero seja assassinado. Júnior, Essa é a estabelece verdade. Um pouquinho de tempo aí, Vamos por lá, favor. pode ir. verdade. O bobo da corte fica quieto ali. O bebê reborn, fala. Bom, Pavãozinho. Nós defendemos as mulheres, Pavãozinho. só que Baixa nós o não tom, sabemos só um definir o que é minuto, mulher, só um só que nós somos contra apenas pra quem Calma que é o violenta a corte mulher. dele, calma Que que é o defesa corte. da mulher é essa? É pro Instagram, é pro Defende Instagram. mulher, mas defende que a mulher toma porrada no ringue. Você é a favor, por exemplo, que de um homem competir com uma mulher não é Defende um homem de sair no banheiro Tu feminino. defende que Eu o sou a ratinho... favor, Defende homem de sair no banheiro feminino. eu sou a favor que você, por exemplo, uma trans, se você agredir uma mulher biológica, você tem uma punição mais grave. Quem agride é geralmente gente do PL. Eu sou a favor, porque eu defendo a mulher de fato. mulher Não é biológica. teoria, eu defendo a mulher de A gente fato. não. Tem diversos projetos agride defendendo a mulher de fato. Quem dando defende o assistência, ratinho que agride dando mulheres assistência são pra mulheres que vocês. sofreram violência. Tem vários Extrema projetos nesse direita que sentido. ataca. O projeto deles é literalmente É, extrema desmantelar direita que ataca. completamente o que é uma mulher. Meu É literalmente Deus. desmantelar o que é uma mulher. Quem desmantela o que é mulher é o Sai, feminicídio. tudo Quem desmantela o isso. que é mulher é o feminicídio. Quem desmantela, inclusive, fisicamente quem é mulher é o feminicídio. Não Sim. somos O nós. que que tem que fazer com quem faz isso? Arrastando, Tá bom, o que que tem que arrastando fazer com quem por um comete quilômetro. feminicídio? Achamos que tem que ter, literalmente, Pena de morte. exemplar. Pena de morte. É que você fica falando de Pena de morte. Mas você sabe que isso literalmente nunca resolveu, inclusive os Não dados resolve. Então mostram. cadê a sua Os nota dados de mostram. repúdio Qual contra dado? as votações da esquerda Qual contra o dado? aumento das Cita o penas? dado. Prevenção Cita o acaba dado. nessas Que dado violências. mostra? Sabe Cita o como a gente dado. prevê? E sabe como a gente prevê? Cita o dado, você falou de A dado, gente cita o dado. literalmente Vamos lá. precisa atacar Os isso dados de mostram- longe que A gente você prevê defende. colocando arma na mão das gente, mulheres calma aí, pra elas se gente, defenderem calma. sozinhas. Ele Essa é a
acabou de dizer, ele acabou de dizer algo que Vocês agora Tudo bem, pode incentivam votar, o se é pra ódio. se defenderem dos Vocês negam a terroristas, realidade. mas pode votar. Israel E agora
Agora a votar, solução é a pode pena votar. de morte. Qual que é a tua Pode opinião votar. sobre os estupradores que o Netanyahu defendeu na última semana? Eu sou contra? Se ele sabe. fez isso, eu sou contra. Se ele fez isso, Se ele você fez sabe. isso, eu sou contra. Pronto. Não sou eu que Aí ela defendo falou que é estuprador. contra. Defendeu- Não sou eu que ela falou defendo que é contra. estuprador. Netanyahu de Vocês Israel, que defendem 13 parlamentares que votam contra o IDFs, aumento da 13 pena soldados. para estupradores. Nós Estupraram lutamos civil. junto Vocês com os são contra familiares mulheres Pena de se morte armarem pra por eles, gente. justiça. Pena de morte pra Vocês eles. são Eu nunca contra vi mulheres se vocês em armarem nenhum pra ato. defenderem. Você é a Vocês favor não que os estão em nenhum estupradores ato. que mataram Por pessoas justiça atentaram por terroristas, Clara, estupradores do justiça Hamas, por tem pena de Tainara, morte? justiça por Cibele. Você é a favor que a mulher possa ter porte de arma? Vocês pra não defender estão em nenhuma estupradores? manifestação vamos lá. por justiça por Tainara, por Cibele, por nenhuma mulher. E eu não tô vítima. vendo Calma, vocês gente. a favor do porte Só de arma pra mulher se vocês, defender só de vocês. estuprador. Ó, A gente nunca vai deixar de falar o nome dessas mulheres e de lutar por justiça a elas junto com as famílias. Justiça, Votar gente. Calma, do gente. jeito que a esquerda vota, não vai ter justiça nunca. É que vocês só ficam Não vai ter irritados quando a gente justiça fala o nome nunca. dessas mulheres que morreram por feminicídio. Eu A quero gente que não os vai ter assassinos justiça pra delas elas nunca. Vocês morram. só são pavão. Eu Vocês quero que os defendem assassinos ressocialização delas dos morram. assassinos delas. A gente Vocês tá ao lado defendem das mães, ressocialização dos das assassinos avós. delas. A gente tá ao lado dos Vocês familiares. defendem Luno, ressocialização. Luno. Por justiça. Ó, Vocês ele tá defendem dizendo- não, ressocialização. é porque ele Por falou uma justiça. falácia, ele é Vocês absurda. defendem Por justiça. ressocialização dos Por assassinos justiça. delas. Por Vocês justiça. defendem. Já foi. Por justiça. Peraí. Ele falou que, por exemplo, existem dados que provam que pena de morte não vai reduzir a violência contra a mulher. Ele tem que mostrar um dado aqui pra mim que prove, logicamente, que um assassino de mulher que morreu vai voltar pra matar a mulher, porque até onde eu sei, isso é impossível. Mas o que Quem sai na morreu não saidinha volta. Então, O que por sai na motivos saidinha óbvios, se você matasse os assassinos de mulheres, você protegeria as mulheres e evitaria novos homicídios. Só que eles são contra. Prisão perpétua não quer pena de morte, é duro demais, né? Com bebê não importa, com bebê vocês defendem aborto. Mas pena de morte pra bandido é duro demais. Então, beleza, defenda a prisão perpétua. Nem isso vocês defendem. Defende ressocialização pra marginal e vem falar que defende mulher. Hipócrita! Defendam. Mentiroso! Hipócrita. Relativizam o que é mulher e defendem vagabundo! É hipócrita. Defendam. Você Defendeu o não defende estuprador, mulheres, as mulheres reais. defendeu o Vocês são estuprador da inimigos dela. certidão. Tá meio feio. Vamos Vocês lá. defendem estuprador da Ó. certidão e quer falar que vocês defendem as Passar, mulheres. passar Toma pra vergonha na Virgínia e cara. pro Luno agora. Toma Luno, vergonha na responsabilidade. cara. Você Toma defende vergonha saidinha pra na cara. estuprador. Você defende saidinha pra Toma vergonha estuprador. na Eles pararam de cara. falar, nós Você defende falamos, saidinha tá? pra estuprador. Eu, hein? Quando eles... Ô, Luno e Virgínia, pode fazer a pergunta de vocês.